Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aviation Cult. Eu sou o comandante Buarques, com vocês aqui novamente. Do lado esquerdo o comandante Ciro, do lado direito o comandante Daniel. Fica conosco até o final desse vídeo, a gente tem um bate-papo muito bacana hoje e tem uma novidade que vocês vão gostar bastante, visando sempre a gente melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos conteúdos. A gente vai trazer uma informação muito bacana para vocês. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Bom pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre aviação executiva. A gente sentiu um pouco de falta desse assunto na nossa timeline. A gente vem falando muito sobre aviação comercial, sobre curiosidades, artigos históricos, e a aviação executiva é um braço importante. Na verdade é a porta de acesso para todas as outras possibilidades em termos de aviação. E hoje, para a gente falar disso, a gente escolheu uma pessoa especial aí, principalmente na minha carreira, que foi o comandante Daniel. Eu fui copiloto do Daniel quando eu comecei a minha aviação lá, então quando eu comecei a voar, o Daniel já era comandante da aviação executiva, me ensinou muito. E a gente tem que trazer aqui para falar para vocês pessoas que a gente confia. Então, eu tenho certeza que o que ele tem para falar para a gente sobre a aviação executiva é assim de primeira linha, a informação preciosa. E para mim é muito importante estar aqui falando disso com ele, porque fez parte aí da história de como tudo começou para mim na aviação. Então, é um prazer a gente estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Bom, então, voei com o Daniel, fui copiloto do Daniel, na verdade, né? Em 2008 eu voei com ele, voei Seneca, voei King, voei até Meridian. Então, eu comecei pela aviação executiva, na verdade, voando aqui em Anápolis, né? Então, tinha o Júnior, aí depois o Júnior me indicou, conheceu o Daniel, e a gente voou bastante. Voei bastante na aviação executiva. Depois entrei na sede, né, aquela história toda que a gente já falou. E o Daniel voa desde quando, Daniel? Eu fiz... Meu pai era piloto, né? Meu pai é piloto, meu irmão era piloto, então eu comecei na aviação fiz meu voo solo em 1999 e comecei ali a carreira, ainda voando, fiz voozinho ultraleves no início, depois que fomos aperfeiçoando e entrando na carreira profissional. E fui comandante de jato com 31 anos, em 2011, e estamos aí. Você está voando o que hoje? Até hoje. Hoje estou voando o Citation Charlie 525, um CJ2 Plus do momento, equipado com Glass Cockpit e FMS, uma bela aeronave. Quando você fez a transição, você saiu de um pistão pro jato? Ou você passou por um turbo-hélice? Como é que foi isso daí? A transição, eu saí de um aeronave a pistão, o Seneca 5 que eu voava, aí eu voei um monoturbina Meridian, o Ciro teve ainda a oportunidade da gente voar junto. Eu lembro até que na época o Meridian estava com um problema de nacionalização, né? Não sei, acho que de 2006 para cá tinha que sair, não nacionalizava. Na época a aeronave era até, fiz o simulador dessa aeronave nos Estados Unidos, ela é prefixo November, ainda prefixo americano. Essa aeronave não foi homologada no Brasil, retornou para os Estados Unidos. Mas hoje é homologada, né? É só a partir de 2009. Nesse caso ela não foi homologada, voltou para os Estados Unidos. E depois eu voei King Air, tem mais ou menos pouco mais de 2.000 horas em turbo-hélice. Após o turbo-hélice King Air, eu veio o primeiro jato, que foi o Phenom 100, em 2011. Foi o primeiro jato. Qual foi a transição que mais marcou para você? A transição de uma aeronave a pistão para uma aeronave turbo-hélice ou a transição da aeronave turbo-hélice para uma aeronave a jato? Qual que foi assim, que você percebeu, caramba, é bem diferente mesmo? A partir da hora que você passa de uma aeronave não pressurizada, a minha opinião, para uma aeronave pressurizada, com voos
mais altos, acima de 10, 12 mil pés, que as que não é pressurizado sempre tem um nível de 10, 11 mil pés, que já vem sistema de pressurização, que os aviões convencionais não tá, sistema de motor a reação, turbo-hélice, todas as coisas. Eu acho que foi o upgrade mais complicado para poder você ter uma graduação maior para voar esse tipo de aeronave. Já do turbo-hélice para a aeronave a jato, tem também uma adaptação, uma questão de você saber as reações do jato em si, de não ter o arrasto da hélice e algumas coisas que você vai incluir, questão de gerenciamento de pistas, gerenciamento de combustível, subida a grandes altitudes. Porém, já é um espelho, é um bom background quem já voa turbo-hélice passar para o jato. Eu acho que é uma boa escada, até que eu fiz na minha carreira toda, foi monomotor, foi bimotor, monoturbina, biturbina, turbo-hélice e jatos menores, e agora estou com um jato que é um pouco melhor do que o Phenom 100, um pouco superior no tamanho, já vão a altitude de 450, né, 45 mil pés. Aviônicos. Então, já é um aviônicos bem elaborado, já é uma aeronave bem moderna, né, com bastantes recursos. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o meu caso, eu passei da aeronave a pistão para a aeronave a jato, né? E eu tive muita dificuldade, né? Eu penei bastante, né? Então, eu imaginava que você usou um termo que eu imaginei realmente, que é um termo que eu queria ter usado na minha época, que é usar escada. O meu sonho é voar um turbo-hélice ainda, né? Eu não passei por essa experiência, mas achei bacana, faz sentido mesmo, né? Existe, porque você vai adaptando, né? Como o bimotor tem uma velocidade de aproximação menor, tem uma velocidade final menor, um nível menor, quando você passa por turbo-hélice, eu acho que ele está no meio do caminho, né? Talvez pular essa etapa não seria bom. Então, assim, quem teve a oportunidade de passar pelo turbo-hélice, até as companhias estão usando de passar os pilotos pelos companhias que operam turbo-hélice passar a ser comandante de turbo-hélice primeiro, para ter essa bagagem bagagem de... E eu posso dizer que é traumático o processo inverso também, né? Com certeza. Eu voei, eu também, como o Gustavo, eu saí da aviação a pistão e fui direto para a aviação a jato. Aí, dentro da minha carreira de copiloto, eu fiz todo um progresso por Embraer, né, 320, e depois saí comandante no turbo-hélice. É traumático também. Você sair de uma aviação que é assim, é o que você tem mais know-how e voltar para voar um turbo-hélice. E tem as particularidades. Então você apanha um pouco ali, o sistema que não é fly-by-wire, você tem dificuldade em termos de adaptação de comando, nada de outro mundo, né? Mas e a nível sistêmico também. Então você passa, eu acho que realmente isso que o Daniel falou faz sentido. O cara que ele vem fazendo uma progressão tecnológica, ele consegue ter um aproveitamento bem melhor. Fora essa questão também só dos sistemas, um sistema também uma coisa muito interessante, que cada tipo de aeronave você pega um tipo de meteorologia, né? Então, mesmo que a meteorologia era toda uma só, mas em níveis diferentes tem uma grande modificação. Então, quando você voa o turbo-hélice, você voa num nível que tem muito gelo, você enfrenta algumas dificuldades. Quando você voa uma aeronave mais alta, você tem algumas dificuldades, mas tem outros benefícios. E quando você voa um avião convencional, né, sem ser pressurizado, você vai ter outras limitantes de meteorologia. Então, tudo isso faz parte da carreira, da evolução da carreira, a pessoa saber também voar em qualquer nível, em qualquer situação, que é uma coisa muito importante da carreira. E foi o que eu mais senti também do jato para o turbo-hélice. Por exemplo, o jato ele voa a níveis, ele passa por níveis de gelo, mas ele não fica exposto. Até o sistema de antigelo é um sistema mais complexo, você liga, ele é todo
superaquecimento, o bordo de ataque é aquecido, não é de-ice, né? Enfim, o sistema é todo anti-ice. Então, quando eu passei para o Turbo Hélice, para o ATR, que fica justamente nos níveis que o Daniel falou, eu senti um pouco esse gerenciamento de gelo, vai pegar, não vai, e o quão importante é você gerenciar isso, né? Porque, por exemplo, eu não tinha, a primeira vez que eu peguei gelo que formou rápido, eu percebi a velocidade caindo numa velocidade que eu não esperava que fosse aquela. Então, eu perdi muita velocidade em um curto espaço de tempo. Isso pra gente não acontece. Quem voa jato, vocês estão voando jato hoje, você é menos exposto a esse tipo de coisa, né? Então, é engraçado, são duas, é um paradoxo, né? É uma aviação mais lenta em termos de velocidade, né? De cruzeiro, de subida e descida, mas muitas coisas acontecem numa velocidade maior, né? Igual o gelo, né? O gelo. Inclusive tem vários acidentes, né? Envolvendo aeronaves turbohélice nesses níveis que eles voam. Máxima de quem vai voar turbohélice, eu sempre escutei, né? O cara falando assim, gelo no turbohélice é um problema. Gelo em qualquer aeronave é um problema. Só que o problema é isso aí, é o cenário que o Daniel acabou de colocar, que é interessante, né? A gente parar para olhar por esse... Depende do nível, né, que a aeronave vai voar. Você vai cruzar no jato, por exemplo, você vai cruzar altitudes de gelo, né? Poucos minutos que você passa por ali, né? Então você vai, vamos dizer de 15 a 25, que é um range bem crítico. Você cruza hoje, por exemplo, na minha aeronave, mais ou menos com 12 minutos, 13 minutos, eu já cruzei o 250. Então, nesse espaço desses 10 mil pés, eu gasto menos de 5 minutos para cruzar esse nível e muito dificilmente você pega um nível de gelo acima do 250, 300. Então que é o nível que você vai estar mais exposto, né? É uma das vantagens do jato, que você não voa no gelo, você cruza altitudes do gelo na subida e na descida. Então, quando você nivela num nível superior, você tem um afastamento de núcleos muito maior do que quando você está imerso em altitudes entre 15, vamos dizer assim, entre 15 a 30 mil pés. Então todo esse aprendizado que você vai levando para a carreira e aprendendo nessas evoluções que você vai tendo, você vai aprendendo como lidar em qualquer situação. Pessoal, só lembrando, né, que o jato ele não está em condições normais, todos os sistemas operando de forma correta, né? Ele não está livre, ele não tá livre de passar por esse tipo de situação. Então pode acontecer de algum dia tiver uma bleed inoperante, uma PEC inoperante, a aeronave tem que voar em um nível restrito, né, de acordo com o manual do fabricante. Então aí tem o mesmo gerenciamento do aeronave turbohélice ou de aeronave pistão que voa nesses níveis aí também. E o problema é que a gente não é exposto a várias atmosferas, né? Por exemplo, você vai para o hemisfério norte, o inverno é inverno, verão é verão, enfim, são estações bem definidas, né? Aqui no Brasil, embora a gente tenha, o gelo é uma coisa fora da nossa realidade. Eu acho que a maioria dos pilotos, se você sentar para conversar sobre de-ice, anti-ice no solo, é uma coisa que ainda tem um certo mistério, o cara tem que sentar, não é a realidade brasileira, então ele tem que dar uma papirada, tem que abrir, ver como é que é, correr atrás, então aquela busca pelo conhecimento que a gente não está exposto a isso, e você só faz aquilo que, você só sedimenta na sua cabeça aquilo que você está exposto e está fazendo, então você tem que estar no game. Por exemplo, eu vou aviação comercial, o Gustavo também, hoje se eu tivesse que voltar para voar uma aviação executiva, eu ia ter que sentar, reaprender, se reinventar. Por exemplo, eu quando voava com o Daniel, eu via a quantidade de coisa que o cara numa aviação executiva tem que gerenciar, negócio de vencimento, comissaria, plano de voo, isso é muito fora da realidade nossa que voa na comercial, entendeu? Então é uma coisa que realmente o cara tem que estar a par. E até aproveitando para perguntar para o Daniel, como é que você lida com isso? Não é só voar, né? Você tem você está imerso numa atmosfera de aviação muito maior. Eu costumo dizer que o avião é como se fosse uma empresa. E você, além do piloto, você é administrador dessa empresa. E essa empresa tem várias
coisas que tem que ser feito durante o trabalho. Então você tem que cuidar da manutenção, você tem que cuidar da atualizações de painéis, de database, você tem que cuidar, você tem que estar sempre verificando, sempre fazendo um pré-voo muito bem feito, avaliações de limpeza, lavagem de compressor, se você vai numa área salina. Então, tudo isso você tem que estar muito familiarizado com o manual de manutenção também, com manual de piloto, mas o que esse manual te fala, que manutenção você tem que ter. Você tem que ter uma ideia, ou ser bem entendido o que o avião, quais são as inspeções que estão vencendo, mesmo que a oficina vai ter um CTM que vai te auxiliar, mas você tem que estar sabendo Isso é responsável, o que está acontecendo. Por exemplo, hoje é bom abordar, que talvez na aviação comercial não seja tão pertinente, mas nós temos um mapa de componentes na aeronave, que na aviação executiva você tem que estar sempre, quase sempre uma planilha Excel, que tem ali todos os vencimentos do componente, tudo. É claro que a oficina com o CTM de manutenção vai te dar um apoio. Tem alguns programas, como da CESA, tem o SESCOM, que é um programa que ele te dá todos os vencimentos, e tudo, mas são ferramentas que você precisa para gerenciar uma aeronave bem. E outra coisa que você tem que gerenciar é qual pista aqui, se a pista está, se ela comporta a sua aeronave, certificada, se ela está certificada, se o piso está em condições boas. Então é uma realidade um pouco fora de grandes capitais, né, de aeroportos em capitais. Então tem aeroportos com pista de asfalto, que pode ser operada por a gente, aeroportos que não operam aviação comercial, porém você tem que ter sempre um cuidado a mais de saber a condição do asfalto e condições da pista, porque talvez está numa administração e não está bem cuidado. Mesmo, mas você pode perguntar, mas não tem um OTAN? Mas acontece em aeroportos pequenos, mesmo não tendo OTAN de nada, você chega e nota uma coisa que, por exemplo, um asfalto soltando uma irregularidade, que não deu tempo ainda de ser feito no OTAN, não deu tempo de fazer uma análise. Como é que você processa? Então, na aviação executiva, você também tem que ter essa visão geral do que está acontecendo, de como que é um pouco mais trabalhosa para nós como piloto, para você gerenciar esse risco, né? E o interessante é que você falou o seguinte, que me chamou a atenção, são os vários níveis de condições que você tem na aviação executiva, né? Por exemplo, comercial a gente faz uma infinidade de cursos, RVSM, GNSS, CRM e tudo mais. Dependendo do nível ou do tipo de aviação que você passa na executiva, você também tem a obrigatoriedade de se preparar nos mesmos âmbitos, né? A gente acha que, pelo menos uma visão errônea de que a aviação executiva, a nível de formação, existe uma regulamentação também para você seguir, se formar, se capacitar, né? Não é uma coisa simplesmente... E eu ainda te digo mais, além de tudo, os próprios pilotos têm que correr atrás de muita coisa. O que ele tem que fazer é se atualizar no mercado. Não tem ninguém te fiscalizando, digamos. Não tem ninguém te fiscalizando, não tem ninguém te indicando qual curso que você tem que fazer. Por isso que, nesse caso da Aviation Cult, que é o propósito, de lançar cursos de novas tecnologias, de novas... Construir culturas, de novas coisas que a gente está trabalhando para fazer isso, que isso é muito importante para você estar sempre atualizado no mercado, porque você não sabe, você está voando uma aeronave hoje, na aviação executiva, e seu patrão pode chegar amanhã e falar assim, comprei uma nova aeronave com um novo tipo de painel, com um novo tipo de tecnologia, e amanhã você está indo para o simulador nos Estados Unidos para fazer dessa aeronave. E aí, você está preparado? Mas aí eu aproveitando o que você falou que é interessante, só fazer uma pergunta, porque assim, na aviação comercial você tem tudo isso mastigado para você. Isso. Manual escrito, bibliografia, tem um departamento, tem uma universidade dentro da empresa para te
capacitar. Como é que isso é feito na aviação executiva? Por exemplo, a gente sabe que a internet hoje é uma rede sem fronteiras de informação. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Como é que é a formação? Como é que você corre atrás? Você sente carência um pouco de informação boa e tudo mais? Hoje é muito carente. Hoje eu já fiz muitos cursos online, mas americanos. Hoje no Brasil é carente essa instrução online. Tem vários cursos hoje, mas todos em inglês, que aí tem bons materiais, mas no Brasil ainda está engatinhando. Tem muito a evoluir. E só puxando um gancho naquilo que você falou, Ciro, que na companhia você vem com tudo mastigado, e nós como operadores tentamos fazer uma coisa máxima de segurança, a padronização, a parte de CRM, tudo tem na companhia, mas já foi pensado e projetado por profissionais e isso foi entregue ao piloto, isso como se fosse um presente. Na aviação executiva, também é de responsabilidade do piloto seguir essas orientações, fazer um bom CRM junto com quem é o companheiro ali que está voando com você, e tudo isso o patrão não está sabendo. Então acaba tudo caindo de responsabilidade dos tripulantes. Então eles que têm que procurar esses cursos, eles que têm que procurar se capacitar e procurar cada dia mais elevar o nível de segurança. E isso não é cobrado dos pilotos da aviação executiva, porém é muito necessário. É criar uma consciência, na verdade, que isso é necessário e é importante. E é o interessante o seguinte, o patrão às vezes se você fazendo tudo isso, está fluindo tranquilo. Agora, se você não fazer, a evidência é muito maior, né? Porque ele acaba percebendo que você, às vezes, está um pouco descapacitado, né? Enfim. E outra coisa que já não é história, é uma coisa que a gente escutou muito. Talvez o cara voa de um bimotor convencional por 10 anos, estagna ali naquela posição, ele acha ali que nunca mais vai estar ali, já está ali 10 anos, está consolidado na zona de conforto com o patrão. O que acontece? O patrão compra um avião maior, hoje, acho que a maioria já sabe, mas é bom relembrar, qualquer nave tipo precisa passar por simulador. Os simuladores quase todos são fora, com exceção do Phenom, que tem no Brasil, pela CAI, mas na maioria, se não for Phenom 100 ou 300, é todos fora, todas as aeronaves tipo. Então a pessoa está ali voando uma aeronave que não é tipo, não se especializou, o patrão dele comprou, mesmo que eles estejam ali há muitos anos, ele vai para os Estados Unidos, não está preparado, porque talvez é muito rápido o processo. Mudança drástica de tecnologia. E a gente já escutou várias histórias do cara chegar lá e reprovar no simulador. Por quê? Porque ainda não teve a cultura de ir adaptando mesmo. E aí que eu falo o seguinte, mesmo um cara, aí você pode fazer a pergunta, mesmo um cara que está voando um Baron ou um Seneca precisa dessa cultura? Claro, precisa. Por quê? Não é o tamanho do avião que você tem que voar, mas sim uma filosofia de voo. A filosofia que o simulador vai te ensinar, ou cursos, mesmo na aviação executiva, esses cursos de simulador de avião tipo é muito parecido com os cursos da aviação comercial. Então, por que não o cara que está voando na aviação hoje convencional não ter essa filosofia e já ir se preparando para que na evolução da sua carreira está para chegar ao ponto de fazer um simulador, está pronto. Cara, então essa cedo, né? é uma das preocupações que nós temos, eu e a Aviation Cult, eu acredito que pode ajudar muito, dando informações, bons conteúdos, para que essa pessoa possa saber o que ela tem que estudar, o que ela tem que evoluir, qual que é os pontos, e aí ela fazer um parâmetro da operação que ela está fazendo hoje, o que eu posso melhorar. Hoje eu já sou piloto comandante de jato há quase 10 anos, porém cada voo é o que eu posso melhorar. Melhoria contínua.
Educação continuada, muito bom. O que eu posso melhorar? O que não foi bom naquele voo? Vamos dizer assim, muito interessante, você talvez não dá muito valor por ter um bom debriefing do que você fez no voo depois, mas isso é muito importante. Você foi para um lugar complexo, estava com a meteorologia complexa, você teve que fazer tudo, e aí a hora que você pousou, você já parou para pensar assim, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim nesse voo? Isso é muito importante. Então, tudo isso você vai, não, amanhã eu não vou usar esse tipo, vou melhorar nisso. São evoluções que você vai fazendo, o seu nível de segurança vai subir, e com instrução de gente capacitada, você anda muito mais rápido nisso. Cada vez, né, você vai se tornar um piloto melhor. Né? Muito bom. E o que o Gustavo fala muito disso, né, Gustavo, do debriefing. Debriefing hoje, para nós pilotos, ele tem a conotação negativa, né? Sendo que o debriefing, na verdade, é muito mais positivo do que o próprio briefing, né? Às vezes você parar para avaliar, cara, o que eu poderia ter feito melhor, e debriefing ele é positivo, só que... Talvez a parte mais importante, né? A parte mais importante seria você avaliar o que foi feito, e não o briefing você planeja o que você vai fazer, mas o que importa é o que aconteceu realmente. Qual foi o resultado daquela missão, né? E foi tudo bem? Foi tudo... E é uma mudança de pensamento, porque debriefing no Brasil, ele é um pouco... ele tem uma conotação um pouco negativa. Você chamar uma pessoa, vamos fazer um debriefing? O cara já, o que eu fiz de errado? Faz uma piada. Eu achei muito interessante, a primeira vez que eu fiz um simulador nos Estados Unidos, era 1 hora de briefing e 1 hora de debriefing. Não era 59 minutos, nem 1h01, era 1 hora fechada. O cara ficava 1 hora conversando com você e te explicando os pontos seus positivos e os pontos seus negativos. E por que não você não avaliar você mesmo que crítica, né? ou a tripulação, você e o outro, o que você acha que eu faço que é melhor? E é uma coisa muito interessante, que é um tabu a ser quebrado, que a gente pode abordar nessa conversa aqui também. Eu falo muito isso. Quando você entra lá na cabine, pode ter o comandante, o pilot fly e o pilot monitor. Porém, são 2 pessoas capacitadas e que estão ali para cumprir um serviço em lugares diferentes. Mas aquilo, essa boa relacionamento e um não pisar no outro, né? Falando da quebra de tabu, que eu estou falando é isso. Porque eu sou o comandante hoje, o cara que está na minha direita não sabe nada, talvez ele me dá um alerta que talvez eu poderia ocasionar um acidente. Ele fala assim, comandante, a sua atitude. E se o cara tiver um medo de falar com o comandante achar que ele está autoritário, alguma coisa, talvez o cara não fala e talvez aquilo pode elevar muito a segurança. Então, assim, todo esse aprimoramento do debriefing, eu vou hoje, eu e o meu companheiro chama Renato, e a gente sempre bate um papo, e eu falo para ele sempre o seguinte, é o que eu penso da aviação. Dentro da cabine nós somos 2 profissionais exercendo, e nós estamos ali para exercer uma função, e nós somos iguais. Mesmo que eu tenha uma experiência maior, mas nós estamos ali para desenvolver um trabalho. Cada um fazendo sua parte e não pesa para ninguém. Saiu dali, nós somos grandes amigos, batendo papo, rindo. Entrou dentro da cabine, é uma seriedade, o que tem que fazer vai ser feito e tudo. Por quê? Uma coisa muito interessante na aviação executiva. Você tem que ter uma grande confiança e amizade com quem está com você. Por quê? Aquilo essa relação fora que você tem de amizade, de saber um que é o outro, hora que isso vai transferir em segurança, porque mesmo o cara sendo um copiloto, ele não vai ter medo de me falar, você acha que isso não é melhor, não? Fortalece o laço, né? Você acha que, por exemplo, a velocidade sua não está rápida, numa final, alguma coisa. Então, se você não tiver um bom relacionamento, vai ter mais uma crítica
do que isso não vai ser bom para a operação, entendeu? Eu acho que tudo isso são coisas que podem ser ensinadas, podem ser melhoradas, e é uma coisa que eu acho que e a aviação reflete muito em segurança. A aviação brasileira já sofreu muito com isso, né? A gente tem um acidente que ocorreu até na Varig por power distance, né? Por distanciamento de poder, que infelizmente caiu lá perto da Serra dos Carajás e foi... Inclusive a gente já fez uma postagem sobre esse acidente. Sim, né? Então são vários pontos, né, a ser abordados, a ser melhorados. Bom, então, obrigado, Daniel, por ter recebido a gente aqui no seu escritório, na sua casa. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, o comandante Buarques, o comandante Ciro, e é um prazer estar fazendo parte desse time. Eu quero, no conhecimento que eu tenho ao longo da minha carreira, expor para vocês e poder ajudar a cada um que está começando, quem está já na carreira, e eu quero dar essa contribuição e fico muito contente de ter recebido esse convite e agradeço a todos. Muito bom. Pessoal, então a gente vai ter várias oportunidades aí daqui para frente para poder continuar essa abordagem. Hoje esse vídeo, vocês perceberam que a gente abordou um pouquinho de tudo aí, até assuntos que poucos aí que não são da aviação executiva imaginam que são relevantes. Basicamente o nosso objetivo é apresentar o comandante Daniel agora como nosso novo parceiro. Ele vai estar agregando vários insights aí para a aviação executiva a partir de agora aqui no Ovation Cult. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, tem muita coisa bacana que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Muito obrigado aí por ter acompanhado. Ciro, se quiser falar alguma palavra final aí. Então a gente, o comandante Daniel eu já conheço há muito tempo, como eu disse, eu tenho certeza que vai agregar bastante, ainda mais em termos de aviação executiva, que sabe muito aí, eu aprendi muito com ele, então não foi à toa, como eu disse no início do vídeo, que a gente escolheu ele para entrevistar e falar um pouco de aviação executiva, porque a gente tem certeza que o conteúdo a ser entregue para vocês vai ser um conteúdo de qualidade assim impecável. Então, bem-vindo aí, Daniel. Quero agradecer o convite, né, do Gustavo, do Ciro. Quero agradecer muito e assim, eu aceitei esse convite e quero estar empenhado nisso, porque eu acho que a aviação, a gente tem que todos trabalhar para que sempre seja melhor. E eu acredito que a Ovation Cult pode trazer muito ensinamento, trazer muito material de boa qualidade na internet, cursos, aprendizados, posts, que vai ajudar muito as pessoas que estão já começando, as pessoas que estão evoluindo de carreira, a pessoa que vai definir, né, se ele vai querer ir para a aviação executiva, se o foco dele é aviação comercial, isso aí é muito interessante a gente ter essa parceria, porque vamos ver um pouquinho dos dois mundos, né? Muito bom. Um pouquinho dos dois mundos que muita gente ainda está indecisa, né? Talvez o cara está ali fazendo PC, PP, e fala assim, nossa, eu não sei se eu vou para aviação executiva, se eu vou para aviação comercial, e isso eu fico muito grato de poder dar participação nesse projeto. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então.